tudo bem? Hoje nós vamos estudar o Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, então assim, quando nós estamos trabalhando com física, física é uma disciplina que estuda os fenômenos da natureza. E ele quantifica esses fenômenos da natureza. Nós vamos precisar de formulações matemáticas, vamos realizar diversas operações. Porém, na física, a gente costuma dizer que nenhum número absolutamente sozinho quer dizer alguma coisa. Ele precisa ter uma unidade de medida. Por exemplo, se nós fôssemos medir as dimensões, por exemplo, dessa sala aqui, nós iríamos precisar utilizar uma unidade de medida. Por exemplo, a altura desta sala, ela é 2,5 metros. Então, metros é a unidade de medida da grandeza que nós estamos falando, altura. Só que por muito tempo, uma unidade de medida bastante conhecida para o comprimento foi pés, ou então polegadas. Como é que isso era feito? Bom, se media o comprimento das coisas, por exemplo, quando ia se mandar fazer uma roupa, utilizando o tamanho do pé do rei. Aí vocês pensem no problema que isso acarretou quando o rei morreu. Como é que nós iríamos saber qual era o tamanho do pé correto, né? Para isso, para esse tipo de problema, para que numa localidade se utilize uma unidade de comprimento que seja diferente de outra localidade, criou-se então o que nós até hoje utilizamos, que é o Sistema Internacional de Unidades. Ele veio para padronizar as unidades de medida das grandezas físicas utilizadas. O que seriam as grandezas físicas? É aquilo que nós queremos medir, por exemplo, o comprimento, a altura, né, a temperatura do ambiente. Isso são as grandezas físicas, o que eu quero medir. E a unidade de medida é aquilo que eu vou utilizar como parâmetro. Por exemplo, a altura de uma pessoa a gente utiliza em metros. O comprimento de uma sala em metros. A distância entre duas cidades, o mais utilizado é o quilômetro. Isso são as unidades. Quando eu falo em temperatura, aqui no Brasil nós utilizamos graus Celsius, mas em muitos países se utiliza, por exemplo, graus Fahrenheit. Então existem diversas unidades de medida para a grandeza que se quer medir. E o Sistema Internacional tabelou, padronizou estas grandezas aqui, ó. Nós temos então uma tabela onde contém 7 unidades de medida básica para estas 7 grandezas. Todas as outras grandezas são derivadas destas 7. Por exemplo, o Sistema Internacional tabelou a unidade de medida de comprimento, sendo a unidade o metro. Então, se eu falar em SI, Sistema Internacional, qual unidade vai ser medido o comprimento, a altura ou a distância entre dois pontos? Vai ser o metro. Mas dependendo do que nós formos medir, a gente vai utilizar quilômetros, vai utilizar milímetros e centímetros, certo? Bom, aí são unidades derivadas do metro. São unidades derivadas do metro, que é o do Sistema Internacional, tá? Por exemplo, volume. Volume, a unidade de volume no Sistema Internacional é metro cúbico, que também é uma unidade derivada do metro. É metro vezes metro vezes metro. E aí dá metro ao cubo. Então, todas as outras grandezas são unidades de medida derivada das 7 unidades fundamentais, tá? Quais são as 7 fundamentais? Comprimento, e aqui a gente lê como sinônimo altura, distância, tempo, intensidade de corrente elétrica, ó, massa, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas são as 7 grandezas fundamentais. Nós, na disciplina de física do primeiro ano, vamos se deter ao estudo destas 3 aqui, ó. Então, eu vou pedir que vocês copiem esse quadro no caderno, né? Anotando, então, as 3 unidades que nós vamos usar, né? As mais usadas na disciplina de física do primeiro ano. Comprimento, massa e tempo. No Sistema Internacional, comprimento, e aí aqui eu vou colocar entre parênteses, ó, altura,
distância, né? Entre outras. No sistema internacional, o comprimento deve estar em metro. A massa no sistema internacional é o quilograma, é um múltiplo do grama, tá? Então, a massa de uma pessoa, por exemplo, 50 quilogramas, a unidade está no sistema internacional. E o tempo é o segundo. Essas são as medidas, né? Essas são as grandezas e essas são as unidades no sistema internacional. Por que o sistema internacional adotou o metro, o quilograma e o segundo? Porque ele utilizou como base as dimensões do corpo humano. Uma pessoa tem altura na ordem de metros, por isso foi um metro a unidade escolhida. Uma pessoa tem a sua massa na ordem de quilogramas, 50, 100 quilogramas. Agora, o tempo é o tempo de reação de uma pessoa. O tempo que uma pessoa pisca leva na ordem de segundos. Por isso que essas foram as unidades. Por que não foi escolhido hora, por exemplo? Porque uma pessoa não leva uma hora para piscar. Por que não foi utilizado para a massa o grama, né? E por que foi pego, então, o submúltiplo quilograma? Por quê? Porque uma pessoa, ela tem a sua massa bem maior que 1 grama. É na ordem de quilogramas, certo? Bom, sabendo disso, então, que o sistema internacional vem para padronizar as unidades de medida das grandezas que nós vamos estudar em física, e que o sistema internacional padroniza 7, nós vamos começar, então, hoje, a estudar a grandeza comprimento, tá? Então, comprimento no sistema internacional é utilizado a unidade de medida em metros. E nós vamos aprender, então, a transformar as unidades, porque nem sempre os problemas vão ser dados unidade de medida de comprimento em metro. Por exemplo, vamos pegar aqui a distância entre a casa de vocês e a farmácia, ou a casa de vocês e o IFE, ela vai ser medida na ordem de quilômetros. Portanto, é importante a gente saber qual é a relação de 1 quilômetro com metros, pessoal. Então, vamos lá. 1 quilômetro. O K aqui significa quilo e quilo significa 1000. Então, o quilo ele não é utilizado só para o grama, tá? 1 quilo, por exemplo, vocês acompanham as redes sociais e aí vocês veem lá uma blogueira, um blogueiro, um youtuber colocando lá assim, ó. Ah, hoje nós atingimos a nossa meta, estamos comemorando, 100k de seguidores. O que é aquilo? Ou então 4k de seguidores. 4k é 4.000. Porque o K significa quilo e significa 1000. Então, se eu tenho aqui 1K de metro, que é 1 quilômetro, isso significa que eu tenho 1000 metros. Por que é importante eu saber essa relação? Porque quando eu tiver que transformar, eu vou fazer uma regra de 3 utilizando isso aqui, essa relação, 1 quilômetro igual a 1000 metros. Outra unidade importante, por exemplo, se nós formos medir o tamanho, né, o comprimento desta caneta. Vocês iriam utilizar quilômetros, metros? Qual unidade seria mais apropriada para medir o comprimento de uma caneta? Seria o centímetro. Portanto, nós vamos relacionar. Então, 1 metro tem quantos centímetros? Quantos centímetros cabe dentro de 1 metro? Então, a palavra já fala, ó, centímetros, 100. Então, 1 metro cabem ali dentro 100 centímetros. Uma outra relação importante para a gente saber transformar essas unidades é que 1 metro cabem ali dentro 1000 milímetros. Então, olha aqui a palavra, ó, mili, de 1000, milímetro. Então, 1 metro tem dentro dele 1000 milímetros. Então, essas aqui eu considero, então, né, as 3 relações básicas de comprimento que nós mais vamos utilizar aqui nessa disciplina, tá? Transformar quilômetro para metro, centímetro para metro e milímetro para metro. Como que nós vamos fazer essa transformação? Nós vamos fazer utilizando uma regra de 3 simples. Se por acaso você, aluno, já sabe fazer essa transformação utilizando uma tabela lá, que a professora do ensino fundamental ensinou, não tem problema. Você sabe, você usa bem, pode continuar usando. Eu vou ensinar aqui por regra de 3
que eu acho mais simples. E depois a gente vai acabar utilizando para transformar massa, tempo e qualquer outra transformação na física, a gente acaba utilizando a regra de 3. Então, eu vou ensinar por este caminho, tá bem? Então, vamos fazer um exemplo. Olha só, transforme o que você pede, tá? Então, aqui, neste exemplo, nós vamos fazer, então, número 1, transformar 3,5 quilômetros em metros. Bom, como que nós vamos fazer essa transformação? Nós vamos pegar lá nos dados fornecidos a relação. O que eu quero, o que eu tenho, tá? Eu tenho em quilômetros e eu quero em metros. Qual é a relação de quilômetros com metros? Eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, para montar a regra de 3, eu começo por aqui. Vamos buscar a relação que eu tenho. 1 quilômetro tem 1000 metros. Agora, eu vou pegar a informação que eu tenho, que é 3,5 quilômetros, e vou colocar quilômetro embaixo de quilômetro. Então, vai ficar 3,5 quilômetros, vai ser quantos metros? X, que é o que eu quero saber. E o meu X, ó, vai ter como unidade o metro, que ele está embaixo do metro. Montamos a regra de 3 simples. Como que eu resolvo ela? Basta nós multiplicarmos isso cruzado. Então, vai ficar 1 vezes x, ó, 1 vezes x, igual a 3,5 vezes 1000. Então, 1 vezes x é x. Quanto que é 3,5 vezes 1000? Ó, 3,5. Eu vou multiplicar por 1000. 1000 tem 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou deslocar essa vírgula 1, 2, 3 casas. Isso me deu que x é igual a 3.500 metros. Então, aqui está feito um exemplo. Então, 3,5 quilômetros é 3.500 metros. Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá? Então, exemplo número 2. Eu tenho agora, vamos colocar aqui, 480 centímetros e eu quero passar isso para metros. Então, como que eu transformo? Regra de 3. Primeira coisa que eu vou fazer é buscar qual a relação que eu tenho de centímetro com metro. Então, tá lá na tabela, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Agora, eu vou pegar a informação que o problema me deu. 480 centímetros. Então, centímetro vai embaixo do centímetro, ó. 480 vai aqui, ó. 480 centímetros. E eu quero passar para metros, portanto, x é o que eu quero saber. Montei a regra de 3, agora eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar 100 vezes x, 100 vezes x, igual a 1 vezes 480. Montei uma equação do primeiro grau. Agora, o que eu quero descobrir é o x, então eu vou isolar ele. O que é isolar o x? Tudo que está do lado do x, eu mando para o outro lado na operação inversa. Então, x é a grandeza que eu quero saber. X vai ser igual. 1 vezes 480 vai dar 480. Porém, esse 100 que está aqui do lado do x, ele tem que ir para o outro lado, na operação inversa. Se aqui ele está multiplicando, ele vai passar para cá, fazendo o quê? Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar para cá, dividindo. Vai ficar 480 dividido por 100, que vai ficar 4,8 metros. Então, nós transformamos 480 centímetros para metros. Observem que as minhas respostas têm unidade de medida. A grandeza física era comprimento, mas só o número 3.500 e 4,8 não me dizem nada. Tem que ter a unidade, que nesse caso aqui é o metro. Certo, pessoal? Então, é o que eu tinha para hoje. Nas próximas aulas, nós iremos ver, então, as transformações de unidades de massa e tempo. Agora é com vocês. Façam exercícios sobre esse conteúdo.